Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. Este é um trecho de uma música clássica da cultura brasileira. Mas o que essa música tem a ver com o que eu vou falar hoje? Eu vou tratar sobre o filósofo, por volta lá de 300 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Esse filósofo é Diógenes de Sinope. Quem foi Diógenes? O que ele fazia? Qual a importância dele? Tudo o que a gente sabe dele é sobre o que Diógenes de Laécio, e por favor não confunda Diógenes de Laécio com Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope viveu 200 anos antes de Diógenes de Laécio. Diógenes de Laécio já foi um intelectual, historiador, que escreveu uma obra histórica sobre a vida dos ilustres filósofos eminentes. E nesta obra está a história de Diógenes de Sinope. Mas antes de adentrar ou falar mais deste filósofo, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz do Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Diógenes, o filósofo cínico, que ele vivia uma vida simples, desapegado dos bens materiais, não queria muitas coisas. Literalmente, quando você tem muitas coisas para controlar, para administrar, você se torna refém destas coisas. Então, Diógenes, ele passou a viver uma vida cínica. Cínica é o quê? Viver como um cão. Como um cão assim. Diógenes, esse filósofo cínico, ele pegou a vida do cão como exemplo. Porque o cão, ele não é condicionado a normas morais e éticas, e quando ele tinha que odiar alguém, ele odiava. A gente vai falar de cão, tem uns cachorros latindo aqui. E tem um galo também cantando. E quando um cão, para Diógenes, quando um cão não gostava de alguém, ele simplesmente não gostava. Então Diógenes pegou esse modelo do cão como exemplo. Mas por que ele pegou esse modelo de um cão como exemplo? O mestre de Diógenes de Sinope foi Antístenes. Antístenes, ele foi um discípulo, um seguidor do filósofo Sócrates. Se você não sabe quem é Sócrates, vou deixar um vídeo aqui sobre Sócrates para você aprender mais sobre Sócrates. Antístenes, ele era uma pessoa pobre, não era considerado cidadão ateniense, mas ele aprendeu retórica com um sofista Gorgias, depois aprendeu maiêutica também com o modo de vida do filósofo Sócrates. Depois Antístenes criou um lugar onde ele tinha os seus discípulos também, que era num lugar baldio, que ele era pobre, comprou apenas um terreno ali, e naquele terreno juntava ele junto com seus discípulos para ensinar a vida ascética. Ascética é o quê? Uma vida desprendida de bens materiais. Um filósofo próximo a Diógenes, que tentou viver uma vida ascética, distante da humanidade, foi o filósofo Heráclito, lá aquele pré-socrático, que tinha um certo desprezo também pelas pessoas, foi viver distante, ascético. Vou deixar aqui um vídeo sobre Heráclito para você estudar mais sobre Heráclito. Bem, nesse aprofundamento, dentro da Igreja Católica tem um santo que é São Lázaro. A imagem de São Lázaro eu vou deixar aqui, que parece muito com a imagem de Diógenes, que eu vou deixar aqui. Que São Lázaro é o protetor dos cachorros, Diógenes é o cara que viveu a vida como a vida de um cachorro. E Diógenes, ele tinha críticas muito fortes, principalmente ao filósofo Platão. Dizem histórias que está no livro de Diógenes de Laécio, que é o historiador que eu estava falando, na vida dos ilustres e eminentes filósofos, a vida dos ilustres e eminentes filósofos, lá está escrito que Diógenes foi até a academia de Platão e Platão estava ensinando aos seus discípulos que um homem
era um bípede sem penas. Diógenes, escutando aquilo que Platão falou, Diógenes foi lá, depenou uma galinha e jogou na frente de Platão e seus discípulos e falou para Platão: aí está seu homem. E Platão fica horrorizado. Por que Diógenes confrontava tanto Platão? Para Diógenes, Platão ele corrompeu a filosofia de Sócrates. Como assim? Platão divinizou Sócrates, idealizou Sócrates e colocou a doutrina de Sócrates de forma inacessível para as pessoas. E Platão acusava Diógenes de ser o Sócrates enlouquecido, uma deturpação também da doutrina, dos ensinamentos de Sócrates. Mas qual dos dois está certo? Platão era teórico e Diógenes, o cínico, falava que você tinha que não simplesmente teorizar a virtude, mas você tinha que praticar a virtude no dia a dia. E Diógenes começou a ter um desprezo pela a vida pública das pessoas, dizendo que as pessoas são hipócritas. Há uma história que Diógenes começou a rodar pela cidade com uma lamparina procurando um homem. Toda vez que perguntava a ele o que ele estava procurando com a lamparina de dia acesa, ele falava: estou procurando um homem. E Diógenes, ele era tão cínico assim, desprezava tanto as normas morais da cidade, que ele se masturbava em público. Ele vivia dentro de uma doma de barro, parecido com um barril. Há uma grande relação entre Diógenes e o Chaves. Ele vivia simplesmente com um alforje para colocar as suas coisas, sua comida, uma bengala e uma túnica e com uma cuia feita de coco. Mas dizem que houve certo dia que Diógenes viu uma criança na beira do rio bebendo água apenas com as mãos. Ele olhou para aquela cuia que ele tinha para beber água e simplesmente disse: eu não preciso disso, e jogou fora. Diógenes tinha uma certa autarquia, simplesmente viver com o mínimo. Seria próximo àquilo de Moglen, que Moglen sempre dizia: o necessário, somente o necessário. Doma de barro, parecido com um barril. Há uma grande relação entre Diógenes e o Chaves. Ele vivia simplesmente com um alforje para colocar as suas coisas, sua comida, uma bengala e uma túnica e com uma cuia feita de coco. Mas dizem que houve certo dia que Diógenes viu uma criança na beira do rio bebendo água apenas com as mãos. Ele olhou para aquela cuia que ele tinha para beber água e simplesmente disse: eu não preciso disso, e jogou fora. Diógenes tinha uma certa autarquia, simplesmente viver com o mínimo. Seria próximo àquilo de Moglen, que Moglen sempre dizia: o necessário, somente o necessário. Diógenes, o cínico, ele está mais ou menos nessa pegada, de viver simplesmente com aquilo que é necessário. Diógenes, ele falava que quando você era preso à luxúria, quando você era preso a normas morais, você não tinha liberdade. Outro pilar também que Diógenes valorizava, que era a liberdade. Você tinha que ser livre, não só materialmente, mas você também tinha que ser livre de forma espiritualmente, de forma interna, não ser dominado pelos desejos e etc. Então, Diógenes, essa figura totalmente contra a moral da época, um cara que buscava uma vida ascética, desprendimento, e hoje nós buscamos uma vida ascética, de desprendimento das coisas, mas, como no começo do vídeo eu falei aí, às vezes a gente quer simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela só para ver o sol nascer. Mas essa casinha simples, a gente já quer ela com uma televisão de plasma ou uma televisão com Netflix, com Wi-Fi e etc.
Você quer viver uma vida ascética, uma vida simples, de certa forma, mas hoje, simplesmente, quando a gente está indo, ou quando a gente quer viver essa vida ascética, a gente sempre pergunta, vai para a roça, vai para o meio do mato, lá tem Wi-Fi? Mais ou menos nessa pegada aí. Então, tem 3 histórias que eu vou falar para você, que a primeira história é a história do cuspe, que Diógenes, em Atenas, muitas pessoas sabiam da sua fama, que ele era um cara imprevisível. Então, certa vez, Diógenes chegou em uma casa e a dona da casa sabia que ele tinha mania de ficar cuspindo no chão. Ela simplesmente chegou e falou para ele assim, não cospe no chão porque eu acabei de limpar a casa. E Diógenes simplesmente vai lá e cospe na cara da mulher e fala para ela, cuspi em sua cara porque é o único lugar sujo que eu encontrei para cuspir. E tem outra história também que Diógenes estava na praça, olhando para uma estátua e pedindo para ela uma esmola, e as pessoas perguntaram a ele por que ele estava fazendo aquilo. Ele simplesmente estava dizendo para as pessoas que ele estava aprendendo a ser rejeitado e a não ser ouvido e não precisar de favor de ninguém. Diógenes é um cara que, de certa forma, ele praticava em ser rejeitado, em ser xingado e de não ser visto, porque pedir esmola para uma estátua é não ser visto. Teve outra história também, que certa vez Diógenes, ele estava dentro do seu barril, na porta do seu barril, tomando o seu banho de sol, quando Alexandre o Grande, aquele cara lá que queria conquistar o mundo, chegou para Diógenes e falou com ele, Diógenes, eu sou Alexandre o Grande, tudo que você pedir a mim eu posso lhe dar. E Diógenes fala para Alexandre, não me tire aquilo que você não pode me dar. E Diógenes completa, saia da minha frente, você está atrapalhando eu tomar o meu banho de sol. E os soldados de Alexandre começaram a rir de Diógenes, falando que Diógenes era tolo. E Alexandre o Grande olha para Diógenes e fala assim, se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. E Diógenes responde para Alexandre, se eu não fosse Diógenes, eu gostaria de ser Diógenes também. E aí, você pegou o ensinamento desse filósofo considerado louco, considerado cínico, cínico da origem de viver como um cão, desse desprendimento da vida, de viver como cético, com o necessário. Espero que esse filósofo possa contribuir na sua vida, na sua busca filosófica. Só trouxe aqui uma ideia desse filósofo para você aí. Espero que você possa gostar dele e comente aí abaixo o que você achou dele, retirando os excessos, os extremos que ele chegou com a sua filosofia. O que a gente pode pegar dele? A capacidade de viver com o necessário, não precisar de muitas coisas para viver. A necessidade de saber que você vai ser rejeitado muitas vezes, então você pratica essa rejeição olhando para uma estátua. Ele já era um cara que praticava a rejeição da vida, as fatalidades da vida que pode acontecer. Então ele não esperava ser aceito pela sociedade. E a palavra cínico deriva dessas pessoas aí, deriva de Diógenes, dessa forma cínica de se viver, mas cínico nessa origem e cínico no que é falado hoje é bem diferente. Cínico é uma pessoa que é debochada, tem uma cara cínica, dissimulada, fingimento. Diógenes, ele não era fingido, ele era um cínico que criticava o fingimento das pessoas, da sociedade. Ganhou um pejorativo diferente, que cínico era Diógenes. Diógenes não era cínico. Diógenes, ele buscava viver a vida da forma que era, da forma prática. E esses extremos da sua filosofia era só uma forma de causar espanto, porque Diógenes, no fundo, ele era um louco, mas um louco inteligente. Ele era uma pessoa perspicaz e tinha muito astúcia e muita
virtude e sabia lidar com as fortunas da vida. Se você quer aprofundar mais nessa questão que eu falei no final de virtude e da fortuna, das fatalidades da vida, eu aconselho você estudar um pouco sobre Nicolau Maquiavel, que pode agregar muito na sua vida. Vou deixar o vídeo aqui. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Fui!